E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito legal. Essa daqui é uma partida especial porque os dois jogadores que estão jogando são considerados os dois jogadores mais agressivos de toda a história de xadrez. De um lado, nós temos Rashid Nesmedinov, foi um mestre internacional que já imortalizou vários grandes mestres, inclusive tem um recorde positivo contra o próprio mago de Riga, o Mikhail Tal. E o Mikhail Tal, é claro, é ele mesmo, né? O mago de Riga, campeão mundial e dono das partidas mais brilhantes e mais aclamadas da história do xadrez agressivo, do xadrez de ataque e dos sacrifícios. O fato dos dois jogadores serem comparados a magos ou mágicos já deve te dizer alguma coisa sobre esse jogo. Essa é uma partida que foi jogada no campeonato da União Soviética em 1961 e foi jogada, na verdade, no território aí do mago de Riga, na Letônia. E ele ficou muito feliz de poder enfrentar o seu grande amigo Nesmedinov lá, inclusive no final dessa partida ele disse que esse foi o dia mais feliz da vida dele. Então, sem mais delongas, vamos à partida. Temos E4 por parte do Nesmedinov, peão em C5, o Mikhail Tal quer uma partida de luta, então ele vai para a defesa siciliana, cavalinho F3, peão em D6 é a variante moderna, controlando a casa de E5, preparando para tirar o bispo também, vem peão em D4, abrindo o centro do tabuleiro, peão toma, cavalinho F6 ameaça o peão de E, aí a importância, por exemplo, do lance D6, aqui o E5 não pode ser jogado chutando o cavalo, então vem cavalo na casa de C3, e aqui muitas coisas podem ser jogadas, né? Essa daqui é uma das posições mais estudadas da história do xadrez. Peão em A6 é a Najdorf, G6 é a Dragão, bispo em D7 é a variante Kupretic, cavalo em C6 é a variante clássica. No entanto, nós temos peão em E6, que é a Shevenigan. Com o peão em E6, o jogador de pretas monta um pequeno centro aqui no tabuleiro de xadrez e, eventualmente, né, esse pequeno centro vai se expandir com ideias de D5 ou de E5 em momentos oportunos. Nessa posição, o lance mais jogado hoje em dia, depois dos engines, é o ultra agressivo peão em G4, já querendo chutar o cavalo, com ideias do jogador de brancas rocar grande. Só que o Nesmedinov não tinha stockfish, jogou bispo na casa de E2, natural, preparando para poder fazer o seu roque, e vem peão em A6 aqui por parte do Mikhail Tal, controlando a casa de B5 para poder tirar a dama, sem que ela seja chutada com o cavalo na casa de B5, certo? Essa daqui é a variante Najdorf da variante Shevenigan. Aí você vê que a siciliana tem um pouquinho de teoria demais. Veio o roque por parte das brancas, dama em C7, não dá para chutar a dama por conta do peão em A6, então Rashid Nesmedinov começa o seu ataque. Você vê, o jogador de branca já fez o seu roque, já está melhor desenvolvido, e pretas perderam tempo demais jogando com peões. Peão E6, peão D6, peão em C5, peão em A6, foram muitos lances desperdiçados na abertura, então o rei das negras ainda está no centro do tabuleiro, e brancas querem romper esse centro para começar um ataque pela coluna E. Então, Nesmedinov joga peão na casa de F4 com total intenção de jogar E5, chutando o cavalo. Mas é claro, Mikhail Tal não vai permitir que isso ocorra, então ele joga cavalo em D7, ficando de olho no avanço peão na casa de E5. E nessa posição, um jogador normal finalizaria o seu desenvolvimento, talvez jogaria bispo em F3 para desencorajar um lance como B5, né? Talvez jogaria algo como torre na casa de E1, talvez jogaria bispo em E3, finalizando aqui o desenvolvimento das peças menores. No entanto, o Nesmedinov não é um jogador comum, ele joga peão na casa de G4, ele não tá nem aí que ele fez o roque na ala do rei, ele vai atacar com os peões da ala do rei e o jogador iniciante que for tentar copiar esse lance vai levar mate em 2 lances depois, né? Mas o Nesmedinov pelo menos sabia muito bem o que estava fazendo, e a ideia é, não deu para eu chutar o cavalo do meu oponente jogando E5, eu vou chutar o cavalo do meu oponente jogando G5, e depois que esse cavalo não estiver aqui, eu vou romper o centro e eu vou atacar esse rei. E o roque curto não é seguro para o jogador de pretas nesse tipo de posição. Mikhail Tal, sabendo que o G5 vai vir, joga o que? Peão na casa de B5, visando o contra-ataque. Cara, com esses dois, eles não vão para trás nem para pegar impulso, sabe? Se você quiser atacar o meu cavalo, eu vou fazer o que? Eu vou tirar o cavalo? Não, eu vou atacar o seu cavalo. Se peão em G5, seguirá peão na casa de B4. Se peão toma cavalo, seguirá peão toma cavalo. E o jogador de brancas aqui, na verdade, acaba levando meio que a pior nessa situação, porque quando você toma em G7, você ajuda as pretas a desenvolverem. E agora, se você tomar em C3, a dama fica ativa demais, você tem muitos problemas, vai ter que jogar como torre na casa de B1, e a posição não tá bacana para as brancas. Por consequência, o Nesmedinov, quando ele vê o B5 vindo, ameaçando o B4 chutando o cavalo, joga peão em A3. Agora ele renova a ameaça de G5 chutando o cavalo daqui, e o Mikhail Tal faz o quê? Vai jogar H6, né? Claro, nada disso.
bispo em B7, ameaçando o peão de E4. Se você chutar o meu cavalo, ele vai se centralizar tomando o seu peão. Como eu disse, aqui não tem lance defensivo não, os dois jogadores defendem de maneira ativa se agredindo. Então, bispo em F3 também é um lance mais agressivo do que parece, né? Ao invés de só defender o peão de E, tá ativando o bispo, colocando na mesma diagonal do bispo do adversário e da torre, e isso vai ser um ponto importante. Agora, certamente, o Mikhail Tal joga o peão em H6, nada disso, cavalo em C5. Se você chutar o meu cavalo, tá caindo o peão de E e, mais uma vez, o Nesmedinov vai defender da maneira mais agressiva que ele tem acesso com dama em E2, colocando a dama na cara do rei do jogador de pretas. E nessa posição, de fato, provavelmente é uma boa ideia para o Mikhail Tal ficar de olho na ideia do peão na casa de G5, jogando algo como peão na casa de H6. O medo é que dama em E2 também prepara para atacar o centro com o peão na casa de E5 e de qualquer forma esse cavalo vai ter que se deslocar para o canto. Depois de peão toma, cavalo vai ter que vir para a casa de H7, por exemplo. Então, o Mikhail Tal prefere fazer o seguinte, olha, já que você vai chutar o meu cavalo de qualquer forma, e eu não quero jogar cavalo em D7, vamos fazer o seguinte, eu vou atacar no centro do tabuleiro. Ao invés de você jogar o E5, jogo eu o peão na casa de E5. E esse lance acaba subestimando aqui a posição do jogador de brancas, porque o peão em E5 gera a abertura de linhas aqui na posição. A coluna F vai se abrir brevemente, ela é uma coluna que as brancas podem utilizar para atacar. A coluna D também vai se abrir brevemente e é uma coluna que também o jogador de brancas utiliza para atacar. No entanto, vem cavalo em F5 aqui por parte do Nesmedinov, infiltrando o seu cavalo, e o Mikhail Tal joga peão em G6, querendo, é claro, né, cavalo na casa de G3 ou cavalo em E3. Volta aí o seu cavalo e depois eu vou gerar pressão no seu peão de F. Vou jogar cavalo em E6 e eu vou tentar tomar o seu peão de F. Mas Nesmedinov reage a peão na casa de G6 com um belo lance intermediário muito forte. Ele joga peão, toma peão. Esse lance é muito bacana, porque ele está tentando expor o rei do jogador de negras. Se você toma o cavalo, as brancas tomam o cavalo, e nessa posição quem tem o rei exposto é o jogador de pretas que não fez o roque, ficou gastando tempo com aquele tudo de lance de peão. Por consequência, quando tem esse lance intermediário, F toma peão de E5, o jogador de pretas tem que tomar de volta. E agora a coluna F foi aberta, bem como a diagonal do bispo, e esse cavalo não precisa retornar. Ele vai jogar cavalo na casa de H6, coloca o cavalo na cara do rei do adversário, bem nas casas fracas do oponente. Mikhail Tal não vê problema nisso, joga cavalo em E6, visando entrar nas casas escuras fracas da posição do Nesmedinov. Só que nós temos bispo em G2, com tempo no cavalo da casa de F6, e nessa posição o Mikhail Tal defende o cavalo como qualquer jogador faria, desenvolvendo a sua peça, bispo na casa de G7, defende o cavalo, né, desenvolve o bispo, prepara para fazer roque. Provavelmente o que o Mikhail Tal estava prevendo aqui era que G5 viria, só que, por exemplo, se G5 a gente pode jogar esse lance intermediário aqui bacana, né? A gente toma o cavalo, depois de G toma H6, por exemplo, se a gente quiser tomar o bispo, o peão não incomoda, porque o cavalo pode ocupar a casa de F4, esse cavalo pode vir para F4 de imediato, o cavalo das negras de F6 pode vir para H5 apoiando ele, né? Então, tem muita coisa aqui na posição do jogador de negras que, enfim, a posição tá muito dinamicamente interessante, pelo fato das brancas terem exposto pra caramba o rei, e esse peão em H6 não gera nenhum tipo de ameaça de mate, certo? O que acontece? Depois do bispo em G7, G5, pelo jeito, não é a maneira de seguir. Então, Nesmedinov precisa continuar o ataque, e nós já temos agora a posição que eu quero que você pause o vídeo, e eu quero que você tente encontrar por conta própria como o jogador de brancas dá sequência nesse ataque brutal. Já falei, para trás nem se for para pegar impulso, Nesmedinov joga um belo, maravilhoso sacrifício de qualidade, torre por cavalo na casa de F6. Esse lance não é tão difícil de compreender uma vez que você vê ele jogado, só que na hora do jogo você nem imagina. Qual que é a razão pela qual torre por F6 é jogado? Porque depois de bispo toma torre, o cavalo não controla mais a casa de D5 e agora as brancas podem pular agressivamente para cima da posição do jogador de negras. Então o Mikhail Tal vai ser atacado, agredido de maneira brutal com cavalo em D5, com tempo na dama, com tempo no bispo. E a realidade é que esse cavalo não pode ser capturado por conta do bispo estar nessa forte diagonal. Se você toma o cavalo, você acaba convidando aqui o jogador de brancas a tomar de volta com tempo no cavalo. Depois que esse cavalo se movimentar, o peão se movimenta com tempo na dama, com tempo na torre, e é muito problemático taticamente essa linha,
para o jogador de pretas. Por consequência, esse cavalo está fixado aqui pelo restante da partida, ou pelo menos, né, até o Mikautau conseguir algum tipo de contramedida. Então, Mikautau é forçado, é claro, a defender o seu bispo, jogar dama de volta na casa de D8, e vem agora por parte do Nesmedinov o lance que vai continuar a sequência de ataque. Dama em F2, adicionando um segundo ataque ao bispo da casa de F6. Claro, Mikautau defende o bispo, joga cavalo na casa de F4, e nessa posição o Nesmedinov está precisando, né, trazer o restante das peças para o seu ataque. Ele não vai atacar somente com a dama, com o cavalo, com o bispo. Ele vai atacar com todas as peças que ele tem disponível. Por consequência, bispo toma cavalo, não cavalo toma cavalo, né? Muito importante, porque esse cavalo é muito forte, mas mais importante, né, a questão do tempo. Você quer trazer a torre o mais rápido possível. Então, bispo toma cavalo é jogado para quê? Para facilitar a vinda da torre para D1, para E1, né? E depois de peão toma. O Nesmedinov tem todas as suas peças prontas para atacar o seu adversário. Pode seguir com dama por F4, no entanto, ele segue aqui com uma sequência brutal, né? Esse daqui é o sacrifício que o Nesmedinov joga, que o Stockfish não aprova. No entanto, apesar do Stockfish não aprovar o sacrifício, ele é um sacrifício muito bonito e muito funcional. Ele joga peão em E5, que é um lance considerado pelo Stockfish uma gafe, porque ele vai de uma posição onde ele está um pouco melhor para uma posição onde ele está um pouco pior se o jogador de pretas defender com perfeição. Claro, Mikautau não defendeu com perfeição, porque a sequência que defende tudo aqui para o jogador de pretas é uma sequência bem difícil. Pretas devem jogar bispo em H4, saindo aqui dessa ameaça em cima do bispo, né, ó, por sinal o cavalo tá caindo, viu? Mas se você tomar esse cavalo, o problema é peão toma bispo e agora a coluna E vai ser um problema. E, né, dependendo da situação, se o rei vier para casa de F8, dama em C5 vai ganhar o jogo com muita facilidade. Então, por exemplo, dama por F6, aqui tem bispo toma bispo, né, mas o dama por F6 pendura o bispo, então o jogador de pretas ele tá meio sem ter o que fazer, né, mas ó, torre na casa de E1, você tem que entrar o rei para casa de D8, e aí você vai perder a dama por conta de torre D1, você vai perder o bispo e posteriormente perder a dama. Se você vier para as casas escuras, você vai levar mate com dama na casa de C5, né, por sinal, por isso que o E5 você não pode tomar o cavalo. Mas o que deveria ser jogado aqui pelo tal é bispo em H4, chutando a dama. Dama em D4 seria jogado aqui pelo Nesmedinov, né? Segurando o cavalo, mas mais importante, colocando pressão na torre. Torre em F8 teria sido a resposta do Mikautau. Torre D1 teria sido jogado aqui pelo Nesmedinov. E torre em C8 para ficar de olho em descoberto de cavalo. E aí sim a posição tá igual, segundo o Stockfish. Aí sim o Mikautau conseguiria segurar a posição visando todos os sacrifícios possíveis. Na partida, Mikautau, é claro, aceita, né? Se você sacrifica pra cima do Mikautau, ele quer ver o que esse sacrifício vai dar. Ele joga bispo, toma E5. E aí? O que você tem aqui nessa posição? Vamos ver. Torre em 1, cravando o bispo, e o Mikautau tenta se defender com o peão na casa de F6, e ele tá questionando o que exatamente você tem nessa posição para pegar esse bispo que está completamente cimentado pelos peões. Curiosamente, o jogador de pretas aqui parece ter tudo sob controle. No entanto, Nesmedinov, nessa posição, sacrifica a sua segunda peça na casa de F6, que é uma casa que está defendida de dama e de bispo, mas depois de cavalo toma F6 com cheque. O ponto do sacrifício não é nem o ataque descoberto no bispo, viu? Porque depois de dama por F6, você tem muito melhor do que bispo por G7. Você tem nessa posição, né, o lance dama na casa de D4, indo atrás do bispo que fica cravado e punindo o mago de Riga por estar jogando com seu rei no centro do tabuleiro. Nessa posição, é claro, se bispo toma bispo, torre toma bispo, e depois aqui, por exemplo, de rei na casa de F8, um lance como torre na casa de F5 ganha o jogo, né? Tá cravando a dama ao rei do adversário. Se você tomar a torre, você perde a dama com um cheque, depois vai levar mate. Então, nessa posição, bispo toma bispo não pode ser jogado. Então, o mago de Riga, Mikautau, joga rei em F8. Torre toma bispo. Estamos novamente ameaçando torre F5. Novamente é uma ameaça. Então, dama em D8, propondo uma troca de damas. E nessa posição, o mesmo torre em F5 que estava sendo ameaçado é jogado pelo Rashid Nesmedinov. E agora a gente vai tomar a torre com cheque. Não estamos tão interessados numa troca de damas, é claro. Não estamos tão interessados no bispo que está caindo. Não, eu vou atrás do seu rei.
G toma F5, dama toma H8, rei em E7 e agora dama na casa de G7. Rei em E6 e é claro, o bispo está caindo de duas maneiras diferentes. Mas Nesmedinov possui checkmate forçado nos próximos 9 lances. E ele joga peão toma F5 e é nessa posição Mikhail Tal abandona a partida porque ambos jogadores viram a sequência que seguiria de checkmate. Qual seria a sequência? Rei na casa de D6, a gente ainda não está interessado no bispo. Cavalinho F7 ganha a dama. E mais importante do que ganhar a dama, né? Depois que a dama é tomada, a dama e o bispo contra esse rei no centro vão dar checkmate com dama em C7, não interessados no bispo ainda, né? E dama em C3, um belo checkmate. Algumas coisas interessantes antes de você sair sobre essa partida, né? Essa partida ganhou o prêmio de brilhantismo do torneio. O torneio foi vencido não pelo Nesmedinov, infelizmente, né? Quem venceu esse torneio foi outro jogador soviético absolutamente brilhante, Boris Spassky. No entanto, o Mikhail Tal ficou tão feliz de poder ter jogado com seu grande amigo Nesmedinov que ele disse que esse foi o dia mais feliz da vida dele. Depois dessa partida, Mikhail Tal chamou Nesmedinov para ser o seu treinador, mesmo que Mikhail Tal já tinha sido campeão mundial e Nesmedinov seja um mestre internacional. O Tal elogiou muito o entendimento tático do jogo do Nesmedinov. Apesar dele não ser um jogador com tanta técnica de final de jogo, não ser um jogador grande mestre por outras razões do seu jogo posicional, por exemplo, o Nesmedinov ele tinha um conhecimento tão profundo sobre posições táticas, sobre posições abertas, que o Mikhail Tal chamou ele para ser o seu treinador. E eles foram amigos, né, a vida toda, inclusive até a morte aí do Mikhail Tal, e jogaram muito blitz, bebendo vodka e chá preto aí, de acordo com o Tal, na sua casa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. É uma partida absolutamente fantástica. Outra coisa que eu vou adicionar também. Nesmedinov e Mikhail Tal jogaram 4 vezes competitivamente em torneios sérios. E o Nesmedinov ganhou 3 desses 4 jogos. Então, só para demonstrar aqui que o estilo de jogo realmente parecia favorecer o Nesmedinov, apesar de o jogador mais forte no geral ser o Mikhail Tal pelas suas conquistas, pelo seu rating e tudo mais, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal se você gostou. Deixa um like no vídeo. Um abraço e até a próxima.